E fala pessoal, aqui é o Léo trazendo mais um vídeo pro canal. E bom pessoal, dessa vez eu tô com mais um tutorial aqui, o segundo tutorial de After Effects que eu trago pro canal. Bom, hoje eu vou mostrar a vocês como fazer essas transições aqui que vocês vão verem. Não tem nenhuma música porque eu só vou explicar, e também tem um problema no copyright. No primeiro tutorial, se você não viu, eu recomendo que veja. Então no primeiro tutorial eu expliquei para que serve o Motion Tile. Eu expliquei também para que serve o Null Object, aqui é o objeto nulo. Então se você não viu o primeiro tutorial tem que ver. Só que tem uma coisa que eu não expliquei, que é sobre o gráfico, o editor de gráfico. O editor de gráfico ele é muito importante, pessoal, vocês têm que entender ele. Eu vou explicar aqui, e é com o editor de gráfico que a gente vai fazer essas transições suaves. Então eu vou explicar o conceito do editor de gráfico e como utilizar ele para vocês fazerem essas transições. Então vou começar. No caso, para eu fazer essa explicação, eu tive que fazer essa animação aqui, que é de uma bola caindo do céu e quicando no chão, né? Que o impacto vai fazer ela subir. Então eu fiz essa animação para vocês entenderem como funciona o editor de gráfico. O que eu fiz aqui? Eu animei a bola e fui no editor de gráfico, fiz um gráfico para fazer ela cair e subir de novo, um movimento mais realista. Então o editor de gráfico ele consegue fazer isso, certo? O editor de gráfico ele tem o poder para acelerar, para reduzir a velocidade das animações, para suavizar. Então esse é o poder do editor de gráfico. Então eu vou criar uma nova composição aqui para fazer essa animação. Vou colocar aqui animação. Eu vou criar um shape layer, que é uma bola, vai ser a bolinha aqui. E eu vou criar o chão, né? Já que a gente vai fazer uma animação de uma bola caindo no chão, vai ter que ter o chão. Então eu vou criar uma nova layer, uma nova camada de shape layer, certo? Camada de forma. Eu vou colocar 1 segundo de animação, 1 segundo de tempo, que é o tempo melhor para fazer a explicação. Vou cortar aqui os dois com Ctrl Shift D. Vou deletar. Eu só vou buscar aqui o Work Area para cá. Vou ajeitar o zoom também. Beleza, o primeiro shape layer é a bola, então eu vou colocar o nome aqui de bola. O segundo shape layer vai ser o chão, que é o quadrado. Então eu vou criar aqui um retângulo, né? Nem tem quadrado. Vou puxar um pouco mais para cá. Vou renomear aqui. Ok, agora vamos animar isso aqui. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro eu vou pegar a bola, abrir o parâmetro de posição, apertando a tecla P. Eu só vou arrastar um pouquinho mais para cá, para a direita, para centralizar. Vou abrir o keyframe, certo? Você tem que abrir aqui o relógio para abrir o primeiro keyframe, né? Para ativar. Como a gente quer fazer a animação de uma bola caindo no chão e quicando, né? Com o impacto, a bola tem que começar no alto, obviamente. Aqui no meio ela já tem que estar caindo, ou seja, aqui no meio ela tem que estar no chão já. Eu só vou dar um pouco mais de zoom, pegar a mãozinha aqui para ver, para ajeitar aqui o valor certo. Acho que aqui tá bom. Então agora no último keyframe do 1 segundo, eu vou copiar o primeiro valor com Ctrl C e vou dar um Ctrl V para colar. Logo a gente tem essa animação aqui. Ainda não é uma animação de uma bola quicando no chão, óbvio. E vocês estão vendo que, tipo, é como se ela estivesse subindo e levantando sozinha. Não é a gravidade que está puxando ela. Para a gente fazer essa animação ficar mais suave e mais veloz, mais realista, vamos ter que utilizar o gráfico nela, certo? Se eu selecionar todos os keyframes, ou só simplesmente clicar aqui no parâmetro de posição e clicar aqui no editor de gráfico, vai aparecer um gráfico aqui. Já temos um gráfico aqui. Eu vou primeiro explicar o Speed Graph, que é o gráfico mais fácil. Não que o gráfico de valores seja difícil, só que eles são um pouquinho diferentes, mas ambos têm o mesmo propósito. Então eu vou explicar primeiramente o Speed Graph, clicando aqui no Speed Graph. Só que antes de explicar o Speed Graph, eu tenho que explicar esses botões aqui que vocês estão vendo. No caso, se eu fechar aqui, os botões vão sumir, mas se eu abrir o gráfico de o editor de gráfico, os botões vão aparecer. Ok, o que são esses botões? Bom, o que são esses botões? A gente tem aqui o primeiro botão, que é um olhinho, que é o Choose Which Properties Are Shown in the Graph Editor. Então, é para escolher quais propriedades que vão ser mostradas no editor de gráfico. Logo, a gente tem 3 propriedades aqui. Propriedade de animação, e a gente tem essa aqui primeira, que é para mostrar as propriedades de gráfico selecionadas, Show Select Property. Se eu desativar, vai sumir qualquer curva que tiver aqui. Logo tem que estar ativado esse primeiro e esse último aqui, tá vendo?
Eu recomendo que vocês coloquem o After Effects de vocês em inglês, até porque no tutorial anterior vocês estavam perguntando como que acha o Motion Tile, por exemplo. Se eu pesquisar aqui Motion Tile, o meu vai aparecer justamente porque o meu After Effects está em inglês. Em português está mosaico de movimento. Eles traduziram assim, então no After Effects em português você não vai conseguir achar alguns efeitos. Então eu recomendo que você coloque o After Effects de vocês em inglês, até porque os plugins e os efeitos, a maioria dos tutoriais estão tudo em inglês. Então voltando aqui para a explicação. Os primeiros botões são isso, para mostrar as propriedades selecionadas. Quais propriedades vão ser mostradas no editor de gráfico. A gente tem o segundo botão aqui que é Choose Graph Type and Options, que é para escolher o tipo de gráfico e as opções. Se eu clicar aqui, vai aparecer um submenu. E é a mesma coisa que se eu viesse, deixa eu fechar aqui. Se eu viesse aqui no gráfico, apertasse o botão direito do mouse, vai aparecer o mesmo submenu do que se eu apertar aqui. O que é esse submenu? Vocês estão vendo aqui que é igual? Esse submenu ele tem algumas opções interessantes. A gente tem aqui a possibilidade de trocar o gráfico, ou seja, aqui em Speed Graph é o gráfico de velocidade, aqui em Value Graph é o gráfico de valores. Eu vou explicar eles dois já já. Auto Select Graph Type é para auto-selecionar o tipo de gráfico. Não ative isso, vocês podem colocar em Speed Graph mesmo ou em Value Graph, que já vou explicar. Tem aqui outras opções que é Show Audio Waveforms, certo? Aqui é ondas de áudio, que não tem nada a ver com o que a gente vai trabalhar nesse tutorial. Tem outras opções como Layer In, Out Points, que são pontos das camadas. Essas coisas que não interessam. O que interessa é escolher o Speed Graph, o Value Graph e deixar essa opção ativada. Esse terceiro botão aqui é um botão como se fosse um Anchor Point. Ele serve mais para aparecer uma caixa enquanto você selecionar vários keyframes, ou seja, você está aqui no editor de gráfico. Se você selecionar todos os keyframes, vai aparecer essa caixinha aqui. Se você desativar essa opção, logo se você selecionar todos os keyframes, não vai aparecer aquela caixinha diante. Essa caixinha ela serve mais para dizer quando você tem que quando você selecionou todos os keyframes, certo? A gente tem aqui também um outro botão que é um imã. Esse imã ele não é nada demais. Aqui está escrito Snap. Esse imã ele é só para interligar mais facilmente o controlador com o keyframe, que eu já vou explicar o que é isso. Tem esse outro botão aqui, que é o botão de Auto Zoom. O Auto Zoom ele funciona assim. Se tiver selecionado o Auto Zoom, logo o zoom vai ficar fixado aonde tem as curvas. Se eu desativar o Auto Zoom, eu vou poder mover livremente sobre o editor de gráfico, ou seja, com o botão de scroll do mouse, o botão de rolamento, você pode subir para cima, pode descer. Subir para cima é sacanagem, né? Você pode subir e pode descer livremente. Se você ativar o Auto Zoom, vai fixar onde está as ondas. Então, recomendo deixar o Auto Zoom quando você for editar o gráfico em si. Mas se você quiser subir, por exemplo, aqui o primeiro keyframe e tal, é bom às vezes deixar ativado, quer dizer, desativado aqui o Auto Zoom. Deixa só ativar e dar o Ctrl Z para voltar ao normal. Tem esses dois botões aqui do lado do Auto Zoom que são botões de zoom em si. Então, se você clicar aqui, vai dar um zoom no primeiro keyframe aqui. Se você clicar aqui, vai dar um zoom nos keyframes, em todos os keyframes, certo? Lembrando que, deixa eu desativar aqui o editor de gráfico. Lembrando que aqui são keyframes. Se eu apertar o editor de gráfico, esses keyframes vão ser esses pontinhos amarelos. Então, esses dois botões são basicamente botões de zoom também. Deixa eu arrastar mais para cá o zoom. Esse botão aqui, ele é Separate Dimensions. O Separate Dimensions, ele separa as dimensões de posição. Esse botão só vai estar disponível quando a gente tiver com o parâmetro de posição ativado. Ou seja, se você colocar o parâmetro de escala, que é o S, ou o parâmetro de rotação, não vai estar ativado essa opção de separar dimensões, somente na posição, porque a posição em si ela tem duas dimensões em 2D. A dimensão horizontal representa o X, ou seja, para a esquerda e para a direita, e a dimensão vertical que representa o Y, ou seja, para cima e para baixo. Logo, a posição vai ter como separar as dimensões, já a escala não, nem a rotação. Então, apertando nesse botão, você vai separar as dimensões. Deixa eu dar um Ctrl Z, mas você pode separar as dimensões vindo aqui em cima da posição. Apertar com o botão direito, Separate Dimensions, que é a mesma coisa. Vou dar o Ctrl Z para voltar. Depois eu explico o porquê desse botão. E aqui ao lado nós temos botões de keyframes. Esses botões de keyframes são para suavizar ou não. Ou seja, a gente tem aqui Convert Select Keyframes to Auto Bezier. Aqui seriam as curvas, então selecionar todos os keyframes. Temos esses tipos de curvas aqui. Temos o Easy Easy. Quando a gente aperta o Easy Easy, é a mesma coisa do que
quando a gente seleciona todos os keyframes e aperta a tecla F9, ou seja, os keyframes vão ser alterados aqui. Então se eu voltar aqui, selecionar todos os keyframes e apertar nesse botão aqui, Easy, vai dar o famoso F9. Deixa eu dar um Ctrl Z novamente. Esses outros botões são botões de suavização também. O Easy In, que é a curva puxada para a esquerda. O Easy Out é a curva puxada para a direita. E assim sucessivamente. Então isso aqui são botões para alterar a curva dos keyframes. Então esses são os botões do editor de gráfico. Só relembrando aqui, o primeiro botão é para mostrar as propriedades do gráfico. Tem que estar esses dois selecionados. O segundo botão é um submenu, que você pode alterar entre gráfico de valores e gráfico de velocidade. Para mostrar referência de gráfico também, mas não é necessário isso, vou desativar. O terceiro botão é para mostrar a caixa aqui, quando está vários keyframes selecionados. O quarto botão é o ímã do controlador. Esse controlador aqui já vou explicar para que serve. Botões de zoom, o auto zoom para você mover livremente aqui para cima ou para baixo. Se você ativar, vai fixar aqui o zoom onde está a curva, que no caso aqui ainda não é uma curva. Botões de zoom também, botão para separar as dimensões e botões para alterar as curvas do keyframes e para alterar o keyframe também. Se você selecionar aqui nesse botãozinho, vai ter opções de keyframes, ou seja, a gente tem autosave. Temos Keyframe Velocity, Keyframe Assistant, que é o Easy, e outras opções aqui que são opções que não vão ser importantes. Então, deu para entender para que serve os botões do editor de gráfico. Agora vamos para a prática. Não, ainda não vamos para a prática, ainda tem mais teoria. Que é o seguinte, vocês estão vendo aqui que o gráfico ele consiste em duas dimensões. Como eu estou trabalhando somente com animação na vertical, que é para cima e para baixo, logo a posição só vai ser o Y. Mas calma que não vai ficar complicado. Eu tenho aqui 1 segundo de tempo. Então essa parte horizontal que vem para cá é o tempo. Essa parte que vem de baixo para cima, vertical, é os valores de velocidade. Ou seja, eu tenho aqui 0 pixels por segundo. E aqui eu vou subindo, eu tenho 1000 pixels por segundo. O After Effects, a medida de velocidade do After Effects é pixels por segundo. Então, vocês estão vendo aqui que a bola, aqui, o primeiro keyframe, a velocidade vai ser constante, por isso que ela tá reta aqui, tá retão, não muda de velocidade, ou seja, 1244 pixels por segundo constante, por isso que tá reto. Se a gente selecionar todos os keyframes e apertar a tecla F9, que vai dar o Easy, o After Effects vai alterar aquela linha reta e vai fazer duas curvas. O Easy, pessoal, quando a gente aperta a tecla F9, é um padrão que o After Effects tem para fazer a curva, para a gente animar. Ele dá uma curva que não vai acelerar a animação e nem vai reduzir muito a velocidade da animação. Então, é um padrão que ele já coloca para a gente trabalhar. Então, a animação fica um pouco mais suave, mas não altera a velocidade e nem diminui a velocidade, ou seja, não altera a velocidade. Vocês viram que alterou a curva. Antes era uma linha reta, agora virou uma curva. E a gente tem os seguintes números, como eu falei, 0 vai para 1500 e desce. Então, qual é a lógica aqui? Se eu tenho uma animação estática no primeiro keyframe, que é esse aqui quando começa, e eu vou pulando os tempos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 frames, vocês vendo que a animação foi descendo, porque o segundo keyframe foi o keyframe que a gente criou bem aqui. Então, qual é a lógica aqui? Quando o primeiro keyframe está em 0 e a curva vai subindo, chega aqui em 1800 pixels por segundo, 1864 pixels por segundo, é um pico de velocidade, ou seja, quanto mais alta a curva tiver, mais rápida vai ser a animação. Mas como essa curva ela tá muito assim como se fosse uma montanha russa, ela vai subindo gradualmente, chega aqui num pico de velocidade, vai descendo e repete a mesma coisa. Logo a animação nem vai ser rápida, nem vai ser lenta, ela vai ser assim, bem devagar. Como que a gente vai fazer para Como que a gente vai fazer para essa animação virar uma bola quicando no chão e um impacto quando ela cai no chão fazer ela subir? Vamos ter que alterar as linhas do gráfico, certo? As linhas da curva. Quando você clica no keyframe ou só arrasta o botão aqui esquerdo do mouse, vai abrir os controladores. Esses controladores servem para alterar os keyframes, certo? Para alterar a distância da curva entre o keyframe. Então, se eu pegar aqui e arrastar para a direita, a curva vai ser puxada para a direita
perto desse segundo keyframe aqui. Vocês viram que fez um pico muito mais alto aqui. Eu vou dar um Ctrl Z, vou segurar o Shift e vou puxar. Quando você faz isso, você consegue alterar a curva sem mexer muito, mais reto. Então eu vou puxar tudo para a esquerda até o limite. Para a esquerda não, para a direita. Puxei tudo para a direita aqui até o limite, segurando o Shift. Soltei o Shift e vocês viram que vai alterar já a animação. Ou seja, já caiu mais rápido. Por que ela caiu mais rápido? Porque a partir de 0 a curva foi alterada. Aqui no 8º frame a curva vai subir muito rápido. Isso vai fazer com que a animação fique mais rápida. Lembrando que quanto mais alto tiver, aqui mais rápido vai ser a animação. No caso do parâmetro de posição da vertical, é ao contrário, ou seja, quanto mais alto tiver a curva, mais para baixo vai a bola, no caso, mais para baixo a linha vertical. Então a gente tem aqui bem embaixo no 0, vai alterando, vai alterando. Chega aqui nessa parte que vai subir com tudo, ou seja, vai descer com tudo. Para você não confundir, é só pensar o contrário. Ou seja, na posição, quando está um pico muito alto aqui, significa que está rápido, ou seja, que 5.000 pixels por segundo. E 5.000 pixels por segundo, a bola vai descer com tudo, por causa da animação que a gente fez. A animação que a gente fez é de uma bola caindo no chão. Logo ela vai cair com mais velocidade, por causa desse pico de velocidade aqui, que é 5.000. Para fazer uma bola quicando no chão, a gente vai ter que alterar os gráficos de acordo com isso. Então, quando uma bola já está aqui no chão, ela não vai parar. Só vendo que aqui está 0. Para fazer ela não parar, vocês vão puxar o controlador do segundo keyframe aqui. Esse controlador esquerdo do segundo keyframe, vão puxar tudo para a esquerda. Ou seja, fez um pico enorme aqui, vocês estão vendo? Fez um pico enorme de velocidade. A mesma coisa vocês vão fazer com os controladores dos outros keyframes aqui. Eu vou puxar esse controlador para cá e esse controlador para cá. Eu dei um Ctrl Z aqui porque eu fiz besteira. No caso, o que a gente fez aqui, relembrando, eu puxei o controlador desse segundo keyframe aqui totalmente para a esquerda e a animação fez assim. Ela caiu com tudo por causa desse pico de velocidade, mas aqui ela ficou um pouco lenta e um pouco rápida. Só que eu não quero que isso aconteça, então eu vou puxar o controlador do segundo keyframe aqui totalmente para a direita. Ele vai fazer essa curva para cá. E o controlador do último keyframe totalmente para a esquerda. E esse outro controlador aqui totalmente para a esquerda também. O que aconteceu aqui? Naquela hora o pico de velocidade, ou seja, aquele pico estava para cá, muito aqui no começo da animação. Como eu quero que a bola faça uma animação que ela quicando no chão, o pico de velocidade tem que estar no meio, ou seja, tem que estar nesse keyframe aqui que a gente fez, que ela já está aqui no chão. Por que isso acontece? Porque quando a gente solta, por exemplo, uma bola do alto, ela não vai cair bum com tudo. Ela vai caindo. Quanto mais perto do chão, mais a gravidade vai puxar ela. Então ela tem que ir gradualmente acelerando. Para fazer ela ir gradualmente acelerando, a gente tem que fazer esse 0 aqui e bem devagar. Quando chega quase perto aqui do segundo keyframe, que ele vai dar um pico. Naquela hora eu fiz o seguinte, eu puxei esse controlador para cá e o pico de velocidade ficou muito perto do primeiro keyframe e não ficou muito perto do segundo, que é o meio. Então eu puxo esse controlador para cá. Cadê? Esse daqui. Ou seleciona tudo. Puxo tudo para cá para a direita. E aí o pico de velocidade vai ficar bem no meio. E olhem a animação que vai fazer. Já virou uma bola caindo do céu e quicando no chão por causa do impacto. E aí já é uma animação bem mais realista, porque a gente alterou os gráficos de velocidade. Então, com os gráficos de velocidade ou de valores, você consegue fazer isso. Você consegue alterar a animação, o jeito, a forma com que ela vai ser mostrada para quem está vendo ela. Essa explicação, pessoal, eu peguei como base do professor Pedro Aquino. Ele tem um canal também, eu recomendo você ver o canal dele, se vocês quiserem. O link vai estar aí na descrição. Ele fez essa explicação utilizando a bolinha caindo no chão. Uma explicação muito boa, inclusive. Então agora eu vou explicar a diferença do gráfico de velocidade para o gráfico de valores. Vamos lá, vou clicar aqui no gráfico de valores
vocês vão ver que alterou basicamente tudo aqui, mudou tudo. O que aconteceu? Aqui a gente tem uma linha vermelha que representa o X, a posição X. Lembrando que posição X é diagonal já, horizontal, ou seja, direita, esquerda. E aqui o gráfico da cor verde é a posição Y, ou seja, vertical, para cima, para baixo. Como a gente não tem nenhuma animação horizontal, a linha do gráfico vermelha, que é horizontal, está constante, ou seja, não tem nada alterando ela. Se eu for puxar aqui, já vai vir para o lado da bola, porque eu alterei para horizontal. Mas como eu não quero, vou dar um Ctrl Z. Como a gente não está mexendo aqui, nesse exemplo não estamos mexendo com horizontal, somente com vertical, o gráfico vai ficar assim, constante. Só que quando a gente seleciona aqui o keyframe, a gente não consegue mover, tá vendo? Não dá para mover. Não aparece o controlador. Para aparecer o controlador, a gente vai ter que separar as dimensões. Aí é aqui que vem o botão. Clicando nesse botão Separate Dimensions, as dimensões vão ser separadas. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para voltar. Se eu vier aqui no Position, botão direito do mouse, Separate Dimensions, vai ser a mesma coisa do que eu vim aqui e apertar nesse botão. Então, separou as dimensões. Temos aqui o Y e o X. Deixa eu clicar aqui do lado para sumir. Voltar aqui. Pronto. O X a gente não vai mexer. Eu vou desligar aqui o keyframe do X. O Y que a gente vai alterar. Uma coisa muito importante, sempre que a gente separa as dimensões, vamos ter que colocar os ins e out de novo, que é o F9. Então eu vou sair aqui do editor de gráfico, selecionar tudo, apertar F9, voltar para o editor de gráfico. Bom, também tem que, clicar aqui no isqueiro e o Y só para sair dos dois. Agora tá só no Y. Agora é o seguinte, o editor de valores, o gráfico de valores, ele não trabalha mais com velocidade. No Speed Graph, que é o gráfico de velocidade, a gente tinha 500, 600, 700, só que pixels por segundo. Aqui tá 500, 600, 700, 1000, mas não é pixels por segundo, é somente pixels. Então, o editor de valores, o gráfico de valores, ele trabalha com os valores da posição. Se eu alterar aqui o gráfico, vai mudar a posição. Então ele não é mais a velocidade, ele é os valores de posição. Como que a gente vai fazer para reproduzir aquela mesma animação? Vocês viram que saiu aqui a animação, voltou para aquela lá de antes. É a mesma lógica praticamente, ou seja, é basicamente a mesma lógica. Ou seja, vamos ter que fazer o movimento do meio ficar mais rápido e gradualmente subir para descer de novo. Então eu vou puxar o controlador do primeiro keyframe totalmente para a direita. Vou puxar o controlador do último keyframe totalmente para a esquerda. A mesma coisa aqui nesses daqui. Logo a gente tem esse pico de velocidade assim. Lembrando que o editor de valores ele não trabalha com velocidade, mas ele pode reproduzir velocidade também. Ou seja, a gente tem aqui uma alteração de valores que vai reproduzir velocidade, ou seja, vai ficar lento no começo, vai acelerar no pico que é no meio e vai desacelerar para o último keyframe. Agora eu vou reproduzir e é basicamente a mesma velocidade, a mesma animação que a gente fez no Speed Graph, certo? Speed Graph. Nesse caso alterou tudo porque a gente mexeu no Value Graph. Mas se você fizer uma animação no Value Graph, se você alterar os gráficos no Value Graph, vai ter que alterar no Value Graph mesmo. Se você mexer no Speed, vai ficar alterado. Então deixa eu voltar pro Value. Lembrando que Value é o gráfico de valores, Speed é o gráfico de velocidade. Então a animação ficou assim. Ficou legal, ficou mais realista. Essa é a lógica do editor de gráfico. O pico no Speed Graph é o pico de velocidade. No Value Graphic também seria o pico de velocidade, só que com valores. Então a gente tem aqui 1000, tanto que se eu mexer aqui, já vai alterar aqui tudo, entendeu? Então a lógica é a mesma para os dois. Não tem uma diferença brusca, ou seja, se você for fazer tal animação ali, tal animação aqui, você pode utilizar um dos dois, ou o Speed Graph ou o Value Graph. Você que sabe, você que vai decidir na hora. Isso vai de editor para editor. Então não tem aquela coisa que, não, o Value Graph é totalmente diferente do Speed Graph. Não, os dois têm o mesmo propósito, com diferentes maneiras de ser feito, certo? Então se você tem uma animação muito rápida, uma transição muito rápida, logo você vai ter que utilizar o Speed Graph, porque o Speed Graph, ele tem aqui, se você mexer aqui, ele tem esse ponto de influência. Então no Speed Graph aparece essa influência aqui que vocês estão vendo, Influence.
tá em 100% porque eu puxei tudo para a direita. Se eu não tivesse puxado tudo, a influência ia ficar menor. Essa influência é a distância do controlador do keyframe. Então, como eu puxei muito, vai demorar para acelerar, e só vai acelerar a partir daqui, que vai subir com tudo. Entendeu? Então essa é a lógica do editor de gráfico. Você entendendo a lógica, você vai conseguir reproduzir animações e transições muito mais suaves, muito mais velozes, enfim, deu pra entender. Se você não entendeu a minha explicação, recomendo que você volte tudo de novo, ok? Ou vai na explicação do Pedro Aquino, que é a mesma lógica que ele fez, a mesma explicação, porém ele é professor, tá? Eu sou só um cara que tá ensinando o que eu sei. Ok, vou fechar aqui essa parte e vou passar agora para mixer cenas. Por quê? O que eu fiz aqui? Eu fiz umas transições utilizando... Não, eu utilizei obviamente a escala, a rotação, mas o editor de gráfico que eu fiz animações da escala, a rotação ficarem mais suaves. Então eu vou pegar isso aqui, eu vou voltar tudo do começo e aí eu vou explicar pra vocês como fazer essas transições aqui que vocês estão vendo. Bom pessoal, eu voltei aqui, né, eu dei o Ctrl Z aqui em tudo, eu desativei aqui, porque eu já tinha feito as animações aqui, mas eu voltei tudo ao normal para fazer a explicação. Ou seja, não tá nada animado ainda, tá tudo normal. E eu tô utilizando as cenas dessa personagem maravilhosa aqui, a Mitsuri, sei lá. E vamos lá, eu separei tudo aqui, eu só vou apagar os nulos para não confundir vocês. Deixa eu apagar aqui, pronto. Eu separei as cenas tudo de 1 segundo, 4 cenas aqui para fazer o exemplo e vamos começar. Na primeira cena eu fiz o seguinte, lembrando que tem que ter o Motion Tile em todas as cenas, tem que ter aqui o Motion Tile em 500 e 500 com o Mirror Edge ativado. Se vocês quiserem colocar Twixtor, pode colocar, enfim, mas você tem que pegar as cenas, cortar, pré-compor. Se você não sabe pré-compor, pega a cena, o vídeo, por exemplo, deixa eu pegar aqui esse vídeo como exemplo. Pega aqui o vídeo, dá um Ctrl Shift C, vai aparecer essa tela aqui de Pre-Compose. Vocês vão aplicar em Move All Attributes into the New Composition, ou seja, mover todos os atributos do vídeo que você colocou efeito, etc. Mover tudo para uma nova composição. E você clica aqui em Adjust Composition During to the Time, enfim, para ajustar a composição no tempo. Ou seja, se você cortou o vídeo em 1 segundo, ativar essa opção, a pré-composição vai estar do tamanho do vídeo. E aqui eu já estou com todos os vídeos pré-compostos. A cor tá diferente, mas é porque eu mudei mesmo, enfim, nada demais. Agora o que eu quero fazer aqui? Eu já planejei as transições, ou seja, eu peguei aqui, essa primeira cena ela vai dar um zoom in, essa segunda cena vai vir com um zoom in, e depois vai vir um zoom out para essa outra cena aqui. E essa cena aqui ela vai girar, vai ser uma animação de rotação para essa outra cena aqui. Agora vamos fazer tudo isso. Vamos adicionar um objeto nulo clicando, ou vindo aqui em Layer, que é camada, New Object, ou clicando no vídeo, vindo aqui nesse espaço, botão direito, New Object. Vai adicionar um objeto nulo que eu já expliquei para que o objeto nulo serve. Vou deletar. E vamos lá. Na verdade eu fiz o seguinte, eu coloquei um objeto nulo aqui na primeira cena. Eu não quero colocar um objeto nulo na primeira cena porque não vou precisar. Como assim? Eu vou colocar um objeto nulo na segunda cena. Objeto nulo. Eu vou cortar até o final da segunda cena, Ctrl Shift D Delete. Mas eu vou deixar o nulo aqui da segunda cena até o final da primeira, até o começo da primeira. Por quê? Porque eu não quero deixar nenhuma transição aqui no começo dessa primeira cena. Como eu quero fazer que ela dê um zoom, eu já vou pegar esse zoom em si aqui nesse nulo. Eu já vou explicar o porquê. Vamos interligar aqui, lembrando que tem que estar com o Motion Tile. Se você não estiver vendo isso aqui, porque você tem que vir aqui no Layout, ou seja, tem Default, Standard, Small Screen. Você clica aqui nessas duas setas para a direita, clica no Layout em Animation. E aí clicando no vídeo, colocando algum efeito, que no caso o Motion Tile já é um efeito, vai aparecer essa aba de efeitos. E agora vamos interligar os dois clipes. Vou interligar o segundo clipe com esse nulo. Tá no 5, porque eu já tinha criado outros nulos que eu apaguei no começo. Mas o nulo de vocês provavelmente vai estar no 1, se você adicionou agora. Vou abrir a escala aqui no null, apertando a tecla S. Vamos ativar os keyframes, que é sempre ativando. Para ativar os keyframes sempre tem que apertar no relógio. O primeiro keyframe da escala eu vou deixar no valor 100, que eu não quero alterar o primeiro clipe, né, que é esse daqui. Eu vou arrastar aqui para o segundo clipe e vou dar um frame para trás, ou seja, deixa eu dar um pouco de zoom aqui.
se eu pular um frame para frente, eu já vou pro segundo clipe. Eu vou pular um frame para trás, porque eu quero que o primeiro clipe tenha um zoom. Então aqui eu vou colocar o valor da escala de 600. Pulo um frame para frente e eu vou colocar o valor de 25, porque como aqui é um zoom in, já tem que começar com um zoom out. Deixa eu voltar o zoom para cá. E aqui tem que arrastar para cá, para cá, para cá, e vou colocar o valor de 100, que é o padrão aqui para ficar normal. Agora vamos selecionar todos os keyframes, apertar a tecla F9 para dar o Easy, que eu expliquei que é o padrão. Espera que eu clico aqui nesse aqui, certo? Tava os dois isqueios selecionados, não sei porquê, é o isqueio desse nulo. Vou ativar aqui. Vai aparecer essa curva aqui. Eu vou primeiro editar essa curva e vou explicar o que eu fiz. Beleza, pessoal. Vou arrastar aqui o Work Area para cá. Vou apertar a tecla 0 para pré-renderizar. Temos essa transição aqui, que é o zoom in. Nossa, eu cometi um grande erro aqui. Cara, lembrando que eu não sou profissional, então eu cometi um erro. Que erro que eu cometi? Esquecimento mesmo, né? Eu esqueci de ligar o primeiro nulo, né? O primeiro clipe com o nulo. Ou seja, eu vou ter que voltar tudo que eu fiz. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Eu vou ter que voltar desde o começo, quando eu tava fazendo a animação. Como esse segundo nulo já tá ligado, esse segundo clipe já tá ligado com esse nulo, eu vou ter que ligar o primeiro clipe com esse nulo, que eu tinha esquecido de fazer isso, ou seja, a animação não funcionou aqui. Então, tendo os dois clipes ligados com o nulo, liguei aqui, agora sim vamos começar a animação. O que eu vou fazer? Escala novamente em 100, pular um frame para trás, colocar no valor de 600 ou 500, vou colocar 600, pular um frame para frente, colocar 25 e vir aqui pro final, colocar o valor de 100 para voltar normal. Selecionar os keyframes F9, eu vou novamente alterar a curva aqui e já vou explicar o porquê que eu tô fazendo isso. Bom, vocês viram que agora sim tá dando zoom. Naquela hora não tava dando zoom porque eu esqueci de interligar os keyframes. Ligar os keyframes não, interligar os clipes com o nulo. Então, o que eu fiz aqui? O valor 100 não altera nada de escala. Aqui, como eu coloquei 500, a escala vai vir pra frente, né? A escala é o zoom. Como eu pulei um frame pra frente, eu coloquei no valor 25, já vai começar de trás e vai vindo pra frente. Nesse caso aqui não tá começando de trás, tá começando normal. Vai vir um zoom, e aí sim vai começar de trás pra frente. Entendeu? Então é um zoom in com zoom out, mas na verdade aqui é zoom in, zoom in. O zoom out eu vou colocar agora aqui no final desse segundo clipe. Então esse segundo clipe vai ser um zoom out que vai vir pro terceiro clipe. Ou seja, a transição é isso, né? Agora vamos fazer o zoom out. Só que antes de eu fazer o zoom out, eu vou explicar o porquê que eu fiz as curvas. O que eu fiz aqui? Deixa eu selecionar aqui. O primeiro keyframe, ele não acontece nada porque a curva ela tá quase que constante aqui. Vocês estão vendo que a curva aqui, deixa eu dar um zoom aqui. Vocês estão vendo que a curva aqui ela é quase que constante, ou seja, ela não muda. Ela só vai começar a mudar a partir aqui do frame 20, que é quando a curva ela sobe, vai dar o zoom. Então o que eu fiz? Eu puxei o controlador totalmente para a direita. Isso fez com que demorasse para dar o zoom, demorasse. E só foi dar o zoom a partir daqui. E aqui a mesma coisa. Como o controlador aqui ele tá muito baixinho, porque se eu levantar muito, vai dar muito zoom. Eu não quero muito zoom. Lembrando que a gente não tá mexendo com posição aqui, a gente tá mexendo com escala, certo? A escala ela é zoom ou não zoom. O zoom no caso é o tamanho, a escala é o tamanho do vídeo. A gente faz a transição de zoom in, zoom out com a escala. Logo, se eu aumentar muito, vai dar muita a escala, o tamanho do vídeo vai aumentar, que é basicamente um zoom. Como eu não quero que dê muito zoom, a curva ela tá bem baixinha aqui, ó, ela tá em 89%. Lembrando que, como a escala é porcentagem, eu tô aqui no gráfico de valores, só para lembrar. O Speed Graphic é basicamente o mesmo conceito, porém com velocidade. Aqui no Value Graphic é com valores. Então, quando a gente tinha o vertical, a animação vertical lá da bolinha, não era porcentagem porque não era escala.
quando a gente está com a escala ativada, que é para fazer a animação, aqui a transição, zoom in, zoom out, os valores vão ser em porcentagem quando está com o gráfico de valores ativado. Então aqui é porcentagem, então quanto mais alto tiver a curva, mais 1 vai dar. E quanto mais baixo tiver a curva, menos 1 vai dar, ou seja, vai vir para trás. Como eu não quero que nem dê muito zoom e nem diminua muito o zoom, eu coloquei bem baixa a curva aqui. Enfim, eu coloquei bem baixa a curva aqui. Essa curva aqui tá alta, justamente porque o valor da escala tá muito alto, ou seja, 600. Logo vai estar aqui em 600%. Lembrando que quanto mais alta a curva, mais 1, né, mais escala. Quanto menor, menos escala. Logo um valor de 25, na lógica, a curva vai estar bem baixo. Deu para entender? Vocês estão vendo que está bem certinho aqui, está bem correta a curva. Quanto mais correta a curva for, mais suave vai ficar a animação. Isso é importante para quando vocês estiverem fazendo transições suaves. Agora vamos fazer o zoom out. Bom pessoal, no zoom out agora é o seguinte. No terceiro clipe eu vou adicionar mais um nulo. No object. Só que o nulo vai estar do tamanho do clipe. Ou seja, eu não vou puxar ele para cá para o segundo. Porque não precisa. Por que não precisa? Porque a gente não vai precisar de um nulo para fazer a transição. A gente vai precisar do clipe mesmo. Vem aqui no clipe, aperta a tecla S para abrir o parâmetro de escala. Vou vir aqui para o final e vou colocar 0,2, que é um valor muito baixo, que vai vir para trás, que é a animação do zoom out. O primeiro valor tem que estar no 100. Eu vou selecionar tudo. Keyframes, Assistant is Easy, que é o F9. Abriu o editor de gráfico. Agora vamos fazer a alteração dos gráficos. Como eu quero que o zoom out seja rápido, eu vou puxar o controlador do primeiro keyframe totalmente para a direita, porque ele vai gradualmente e chega bem aqui e já desce com tudo. Nesse caso eu vou ter que puxar aqui o controlador do segundo keyframe totalmente para a direita também. Isso vai fazer com que o zoom seja rápido e o motion tile ainda apareça, ou seja, que se desativar aqui não vai espelhar, então tem que ativar o motion tile. Tá aí a importância do motion tile. Isso aqui ele tem que estar para cá. Deixa eu arrastar de novo. Esse aqui tem que estar para cá também. Então ficou assim. Deixa eu arrastar o work area para cá. Ficou assim. Bem legal, né? E começou a chover aqui, eu acho que vai atrapalhar o tutorial, mas enfim. Agora eu vou fazer a rotação. Como que eu vou fazer essa rotação? Primeiramente, como a gente fez o zoom out aqui, eu tenho que começar com o zoom in. Logo eu vou pregar aqui. Antes vou ter que ligar aqui o terceiro clipe com o null que eu coloquei nele, abrir a escala nele e vamos começar com um valor em 25, por exemplo. Um valor 25 ou um valor alto. Se eu colocar o valor em 25, o zoom ele vai ser um pouquinho mais fraco. Por exemplo, deixa eu vir pra cá, colocar aqui no último em 100, que é o padrão. O zoom ele vai ser bem fraco. Tá bugado assim porque eu esqueci de ativar o motion blur. Deixa eu ativar aqui. Na verdade tá ativado sim. Tá bugado porque eu ainda não mexi nas curvas aqui. Enfim, o zoom ele vai vir um pouquinho até voltar pra 100. No meu caso eu vou deixar um valor alto, 700. Eu prefiro com um valor alto, com os keyframes já dado easy. Vamos abrir aqui o editor de gráfico. E a mesma coisa, só que ao contrário, ou seja, vou puxar tudo para cá, para a esquerda. Esse aqui também tudo para a esquerda. Justamente porque eu quero que seja muito rápido, que volte a normal o zoom. Ou seja, aqui estava num valor alto, foi descendo rapidamente, foi diminuindo o valor. Utilizando a lógica do editor de gráfico, você consegue fazer animações bem suaves. Você consegue entender qual gráfico vai ser necessário para você fazer tal transição. Então ficou assim, com um valor alto, fica bem melhor. Agora vamos fazer a rotação. Como a rotação ela tem que começar já do terceiro clipe, o null aqui do quarto clipe ele vai ter que ser puxado para cá. Então eu vou arrastar aqui o work area, adicionar um novo nulo no object, vou colocar aqui do final do quarto clipe pro começo do terceiro. Novamente reforçando, quando eu não preciso que uma transição comece desse clipe aqui, por exemplo, do lado, eu não vou arrastar o null para cá, porque o zoom out eu fiz aqui no clipe mesmo, eu coloquei com valor 100
foi para 0,2. Como a transição de rotação ela precisa começar deste clipe girando para o outro clipe, eu puxei o nulo desse clipe para cá até o começo desse outro clipe, entenderam? Logo a rotação vai girar e aqui vai terminar de girar. Então eu vou interligar esse clipe aqui com o nulo de cima e esse nulo aqui com o nulo de cima. Por quê? Porque como esse nulo aqui ele já está ligado com esse clipe, logo se eu ligar esse nulo aqui com esse nulo, é a mesma coisa com que esse nulo já tivesse ligado com esse clipe. Lembrando que o nulo ele passa a animação de um para o outro, ou seja, se eu fizer uma animação de rotação aqui, essa animação vai ser passada para esse nulo que vai ser passada para esse clipe. É basicamente isso. Então eu vou começar aqui a abrir o parâmetro de rotação, clicando na tecla R, ativando o keyframe. O primeiro valor eu vou deixar em 0. Vindo aqui para o final, um frame para trás, certo? Sempre um frame para trás. Eu vou colocar aqui em 180. Isso vai dar um giro de 180 graus. Tá vendo? Agora eu vou pular um frame para frente, né? Deixa eu dar mais um pouco de zoom. E vou colocar o valor menos 180, que já vai virar menos 180 graus negativos, ou seja, vai começar girando daqui e aqui vai terminar de girar negativamente. E eu vou colocar aqui outro keyframe 0 para voltar ao normal. Agora vamos selecionar tudo, F9, ativar o editor de gráfico e vamos alterar os gráficos aqui. Aqui é o mesmo conceito. Se eu quero que a rotação demore para girar, vou pegar aqui o controlador do primeiro keyframe e vou arrastar um pouco para cá. Isso vai fazer com que a rotação demore para aparecer, porque ela vai demorar para subir. Aqui a rotação já tem que estar quase girando, ou seja, ela parou aqui. Eu vou puxar aqui o controlador do segundo keyframe para baixo. Isso vai fazer com que a velocidade da rotação seja muito alta aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z. Como aqui a velocidade da rotação não estava muito alta, ela já meio que foi girando, girando, girando e parou. Se eu aumentar a velocidade puxando isso aqui, puxando para cá, ela já vai vir com tudo, girando com tudo para cá. Lembrando que horizontalmente é o tempo, verticalmente aqui é os valores, ou seja, eu não estou no gráfico de velocidade, mas estou falando de velocidade. Lembrando que ambos têm o mesmo propósito, ou seja, se eu estou falando de velocidade aqui, que aqui é velocidade, etc., é porque os valores ele também conseguem alterar a velocidade, só que eles mexem não com velocidade, e sim com os valores aqui da escala, rotação, etc. Então vocês viram o que eu falei aqui, que aqui aumenta a velocidade se eu puxar, é por causa do tempo, ou seja, aqui se eu for puxar para cá, logo a curva vai, em pouco tempo ela já vai subir com tudo. Isso vai fazer com que a velocidade da rotação seja mais rápida. Eu acho que deu para entender, mas não se confundam, é a mesma lógica. Logo eu vou fazer a mesma coisa aqui, ou seja, eu vou pegar aqui, isso aqui, vou arrastar um pouquinho para cima e esse aqui um pouquinho para cá, para a esquerda. E o resultado vai ser esse. O resultado ficou legal, mas vamos fazer um zoom out aqui nessa rotação. Agora clica aqui no Null, né? Aperta agora o S, que vai abrir o parâmetro de escala. Abre o keyframe do S. Eu vou deixar em 100 no primeiro keyframe. Vou arrastar, arrastar, arrastar. E vou fazer com que aqui nesse segundo keyframe, né? Que eu estou usando como base. Eu vou dar um zoom de 700. Na verdade, eu não posso usar isso aqui como base, porque esse zoom de 700 ele tem que estar aqui, ó, um frame para trás. Então eu não vou usar esse keyframe como base, né? Eu vou até tirar daqui, vou arrastar esse keyframe para cá, porque ele tem que estar sempre quase do lado do segundo keyframe, que vai ser o valor 25, que é quase a mesma coisa que a gente fez aqui. Um zoom in, um zoom out, entenderam? Mesma coisa aqui. Então eu falei que ia usar como base, mas não.
E agora eu vou voltar aqui e vou colocar em 100, que é para voltar ao normal. Selecionar tudo, tecla F9, abrir o gráfico e vamos editar de acordo com o que a gente quer. No meu caso, eu vou fazer o zoom demorar para aparecer, logo a mesma lógica, eu vou puxar aqui o controlador mais para cá. Isso vai fazer com que gradualmente o zoom vá aparecendo. Eu vou puxar esse controlador também para cá para baixo, o mesmo gráfico, ou seja, a curva vai ser alterada. Logo aqui quase não vai dar zoom e só vai começar a dar zoom a partir daqui. Só vai começar a dar zoom quando a curva começar a ir para cima, entenderam? A mesma coisa se aplica aqui. Vou dar um pouquinho para cima. Lembrando que se eu subir muito vai dar muito zoom, já que a gente está com a propriedade de escala. Então eu vou dar um pouco de Z e vou aumentar só um pouquinho. E aqui eu vou arrastar para cá. E o resultado é esse. Bom, o resultado é esse. Lembrando que eu não coloquei nenhuma música, né? Que é só um exemplo. Quando vocês forem fazer a edição de vocês fazem de acordo com as cenas e a música de vocês sincronizada aí. Isso aqui é só um exemplo. E essas foram as transições que eu queria ensinar para vocês. Lembrando que o principal dessas transições são gráficos, ou seja, a gente utilizou o conceito do gráfico, do editor de gráfico, aplicamos esse conceito para fazer essas transições. Ou seja, eu expliquei aqui para vocês o porquê que eu puxei esse controlador totalmente para cá, porque gradualmente vai dando zoom. E para finalizar, eu vou vir aqui em projetos. O nome dessa composição é Mixer Cenas. Então eu vou vir aqui em Mixer Cenas, vou criar uma nova composição a partir dessa. Logo aqui, ao invés da nova composição ser aqui, ela vai ser aqui. Tá, beleza, mas por que eu fiz isso? Porque eu vou adicionar agora o plugin RSMB, que é um plugin de Motion Blur. Só cortar aqui, beleza. Pra gente adicionar ele, vocês vão ter que primeiro adicionar uma nova camada de ajuste, Adjustment Layer. Vou cortar aqui no tamanho da composição, Ctrl Shift D, Delete. Tem que estar com Adjustment Layer. Vou pesquisar aqui por RSMB. Vou jogar. Esse plugin, se eu não me engano, ele é pago, certo? Então eu não vou deixar nenhum link aí na descrição. Mas se vocês tiverem ele, eu recomendo. Ele deixa mais suave ainda os movimentos da transição. Aqui em Motion Sensitivity eu vou colocar em 100. E Blur Amount, que é o blur em si, que é o borrado, eu vou colocar 1. E olha o resultado agora. Ok, pessoal, esse foi o resultado final. Vocês viram que ficou bem mais suave, justamente por causa do RSMB. Ele fez os movimentos ficarem mais borrados ainda. E para o nosso olho humano isso dá mais suavidade, já que a gente não vai reparar muito nos movimentos feios, né? Como eles vão estar borrados, não vai dar para perceber muito, né? Os movimentos feios que eu digo é que se tu errou alguma coisinha no gráfico, o movimento vai ficar meio ruim, como assim se dizer. Com o RSMB ativado vai ficar imperceptível, basicamente isso. Então colocando o Motion Sensitivity acima de 100%, né, que é o permitido, a partir de 1, se você aumentar muito vai ficar muito borrado, vai ficar exagerado. A animação, né, a transição que a gente fez vai ficar muito melhor, ok? Então por hoje é só, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Esse foi o tutorial de hoje. Eu expliquei aí para que serve o editor de gráfico, né, para fazer as curvas e tal. E de quebra ainda ensinei vocês algumas transições e ainda ensinei vocês a colocarem o RSMB. Certo? Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Se você quer que um amigo aprenda mais sobre editor de gráfico e transições suaves, enfim, manda esse tutorial para ele, compartilha para ele aí. E muito obrigado aí a todo mundo que está se inscrevendo no canal. Enfim, eu vou ficando no vídeo por aqui. Até a próxima, valeu, falou e tchau.